presidente Lula diz que está chateado com a crise. Chama as denúncias de insinuações. E faz críticas à imprensa. O ministro Ciro Gomes afirma que mentiram para o presidente. Mas não diz quem. Fiscais do IBAMA e militares flagram a destruição da floresta no Pará. O governo anuncia a redução no desmatamento da Amazônia. Mais uma testemunha contraria a versão da polícia britânica para a morte do brasileiro Jean Charles. A França assiste à segunda tragédia do ano com crianças pobres. Um furacão deixa vítimas e prejuízos nos Estados Unidos. Cientistas conseguem prolongar a vida de ratos. E Robinho recebe a camisa 10 do poderoso Real Madrid. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. 17 pessoas morreram no incêndio de um abrigo para imigrantes africanos em Paris. 14 eram crianças. Foi o que restou da história de muitas famílias. Janelas como as molduras de um retrato que ninguém gostaria de ver. Quem sobreviveu foi levado a este centro comunitário e hoje imagina como recomeçar a vida. Quando alguém trabalha e paga seus impostos, quer morar num lugar digno. Se fica durante anos num prédio insalubre como este e ainda paga aluguel, algo está errado. Critica este imigrante da Costa do Marfim que conhecia algumas das vítimas. Entre as 17 pessoas mortas, 14 eram crianças. O incêndio, que ainda não teve a causa revelada, começou pouco depois da meia-noite. 210 bombeiros foram imediatamente acionados, mas o fogo se alastrou com muita rapidez, dificultando o trabalho. O prédio de 7 andares não tinha extintores de incêndio e estava em péssimo estado de conservação. Ele abrigava famílias de imigrantes africanos de países como Senegal, Mali e Costa do Marfim. Alguns morreram carbonizados, outros asfixiados depois que a fumaça invadiu os apartamentos. De acordo com os bombeiros, muitas pessoas pularam das janelas em desespero. Há apenas 4 meses, outro incêndio em Paris deixou 24 pessoas mortas. As vítimas também eram imigrantes africanos. Eles estavam alojados provisoriamente no hotel que pegou fogo e não tiveram como lutar contra a força das chamas. As cinzas que restaram reacendem um problema sério. Alguns imigrantes que vieram de ex-colônias francesas da África vivem em condições precárias aqui na França. Hoje, o ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, ordenou uma vistoria geral em todos os prédios que estejam em situação de risco, ou por falta de manutenção, ou por excesso de moradores. Cientistas americanos anunciaram a descoberta de um gene capaz de aumentar em cerca de 30% a vida dos ratos. A pesquisa foi publicada na revista Science. Eles vivem pouco, 2 anos no máximo, mas no laboratório da Universidade do Texas completaram 3 anos. Os cientistas descobriram o gene responsável pela produção do hormônio cloto, que pode retardar o envelhecimento. Quando aumentaram a produção do hormônio, os animais viveram mais tempo. O ser humano também produz este hormônio. Os cientistas dizem que controlar a produção do hormônio cloto não vai prolongar a vida de ninguém, mas pode tornar a velhice mais saudável. O geriatra Charles Mobbs ficou entusiasmado com a pesquisa e já vê a aplicação prática no futuro. Poderíamos injetar o hormônio no paciente para combater as doenças provocadas pelo envelhecimento. O hormônio reduz a atuação da insulina no organismo, por isso mexer com ele pode ter resultados negativos, como por exemplo, aumentar o risco de diabetes. Mas o hormônio também combate o desgaste das células. Isso deixa a musculatura mais forte e reduz a incidência de osteoporose, Alzheimer e doenças cardíacas. O resultado da pesquisa pode ser mais vantajoso para os homens do que as mulheres. No laboratório, os pesquisadores conseguiram prolongar mais a vida dos ratos machos do que das fêmeas, o que deixou esse homem contente e a mulher dele fazendo planos. Tudo bem, quando eles envelhecerem, vão trabalhar ainda mais para nós. Se você pretende chegar bem aos 90 anos, comece a se preparar. O Globo Repórter de hoje traz revelações de uma pesquisa que durou quase 100 anos sobre envelhecimento. Tão importante quanto a saúde física é a nossa atitude diante da vida. Um casamento feliz na maturidade quase sempre é sinal de vida longa e saudável. Velhos ativos contra jovens sedentários. Quem levou a melhor no teste de resistência? 94 anos e ela ainda dirige.
A incrível história da velhinha que cuida de idosos 10 anos mais jovens do que ela. Inflação dos idosos. Por que a vida é mais cara para quem já passou dos 60? Esta noite no Globo Repórter. Em 2 continentes, veterinários comemoraram o nascimento em cativeiro de filhotes de espécies ameaçadas de extinção. Na Alemanha, o Zoológico de Berlim apresentou ao público os leopardos das neves, Kashi e Naren. São de uma espécie rara no mundo e têm 2 meses de idade. No Zoológico de San Diego, Estados Unidos, veterinários anunciaram o sexo do filhote de panda gigante nascido há 3 semanas. Uma fêmea de 624 gramas. 7 pessoas morreram e 5 desapareceram na passagem da tempestade tropical Katrina pelo sudeste do estado americano da Flórida nesta madrugada. 2,5 milhões de moradores ficaram sem energia elétrica. O vento chegou a 120 quilômetros por hora. Depois, em direção ao Golfo do México, Katrina se transformou em furacão. A expectativa é de que fique ainda mais forte e retorne à Flórida na segunda-feira, desta vez na costa noroeste. No Japão, a passagem do tufão Mavar matou uma pessoa e feriu 7. Sábado de sol em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram poucas nuvens no país. Amanhã, a previsão é de tempo aberto e quente na grande área clara do mapa. No centro-oeste, a umidade do ar fica baixa. Chove do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. Nas outras regiões, pancadas de chuva. Mínima de 10 graus em Curitiba e máxima de 39 em Cuiabá. Daqui a pouco, mais uma testemunha contesta a versão da polícia para a morte de Jean Charles em Londres. Fiscais do Ibama e militares flagram o desmatamento no Pará. O Lula era um cara que se mostrava bem humilde, assim, e do povão, né? E tá fazendo tudo isso aí. Decepcionada, porque eu votei no Lula, E confiou no governo, e o governo tá fazendo sacanagem com nós. O Brasil não quer um governo mantido por mensalão, doleiros, corrupção. A decepção é bastante grande, né? A gente não sabe mais o que esperar. Acho que é uma falta de respeito com o cidadão brasileiro. O Brasil precisa ser passado a limpo. Passado a limpo, muito bem passado, né? PDT. Nascemos e existimos como partido político para mudar o Brasil. Só amanhã no Magazine Luiza você compra revelador de talentos, jogo de panelas com 7 peças em aço inox e tampa de vidro que permite acompanhar o cozimento. Apenas R$ 159,90 ou R$ 9,90 mensais sem entrada. Repetindo, jogo de panelas 7 peças. Revele seu talento na cozinha por apenas R$ 159,90 ou R$ 9,90 mensais sem entrada. E você ainda participa do último dia da promoção que dá casa, carro e põe 20 mil no bolso. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza. Vem ser feliz. Um novo depoimento sobre a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes no metrô de Londres contrariou mais uma vez a versão da polícia britânica. Os policiais teriam disparado 11 tiros em 30 segundos contra o brasileiro. A informação foi divulgada hoje pelo jornal britânico The Guardian. A reportagem citou o testemunho da jornalista Sue Thomason, que estava no local quando o brasileiro foi executado pela polícia há pouco mais de um mês. A jornalista prestou depoimento à comissão independente que investiga a ação da polícia na morte de Jean Charles. A divulgação de mais esse detalhe da investigação fez com que a polícia britânica pedisse ao ministro do Interior a abertura de um inquérito sobre o vazamento de informações da comissão independente. O brasileiro resgatado pelo exército colombiano depois de ter dito que fugiu de guerrilheiros, desembarcou no Brasil. E a verdadeira identidade dele só foi descoberta agora. Depois da fuga na floresta, o brasileiro que dizia se chamar Caio César Dias Borges foi expulso da Colômbia. Estava em situação irregular no país. Ao chegar ao Brasil, acabou indo parar na cadeia. A Polícia Federal descobriu que o nome verdadeiro dele é Paulo Rafael dos Santos Júnior. Usava o nome e os documentos de um irmão, porque é fugitivo condenado por roubo e ainda suspeito de ser ligado a tráfico de drogas no Brasil. Caio Borges está desaparecido. A mãe disse que há 11 meses ele tinha ido a Manaus procurar emprego.
Antes de ir para a Colômbia, Paulo Rafael morava em uma favela do Rio de Janeiro. O brasileiro misterioso foi ouvido pela Polícia Federal e depois transferido para o presídio Ari Franco, no Rio. O depoimento durou 4 horas. Paulo Rafael dos Santos Júnior confessou aos agentes que falsificou os documentos e ainda repetiu a mesma história que já tinha contado às autoridades colombianas, de que ele tinha sido sequestrado e foi obrigado a trabalhar durante 9 meses para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e que conseguiu fugir do acampamento dos guerrilheiros correndo pela mata. Para a Polícia Federal, essa é uma história que ainda está meio mal contada. A versão apresentada por Paulo apresenta uma série de contradições. E essas contradições obrigam a polícia a fazer uma investigação mais profunda. Os agentes federais estão desconfiados de que Paulo possa ser uma espécie de contato entre traficantes brasileiros e guerrilheiros colombianos. E ainda estão investigando o que pode ter acontecido com Caio, o irmão dele. Uma área de preservação ambiental está sendo destruída por garimpeiros no interior de São Paulo, de forma perigosa e ilegal. O brilho dessas pedras preciosas está transformando a pequena cidade de Itariri, localizada no Vale do Ribeira, a 120 quilômetros de São Paulo. Para encontrá-las, é preciso percorrer uma longa trilha no meio da mata. Com uma câmera escondida, registramos a atividade no garimpo. Paredões de até 6 metros de altura surgem com as escavações. Uma cena impressionante de desrespeito à natureza. O ritmo acelerado de homens e mulheres no garimpo faz crescer diariamente a devastação. A gente faz um equipe de noite aí, mas só que de noite é muito arriscado trabalhar. Um serviço pesado em busca de compensação. Peguei uma pedra aqui de 10 quilos, ela sendo boa, fala em torno de 10 mil. Mas a sorte é para poucos. Na procura por riqueza, Antônio, de 27 anos, e um amigo morreram soterrados. Muitas pessoas que dá conselho, né? Para ir num lugar desse, que dá dinheiro e nada, não deu nada. Aí o que aconteceu aí? A polícia recebeu denúncias de que outras 5 minas clandestinas estão sendo garimpadas aqui na cidade. Mais de 1 tonelada de pedras podem ter sido retiradas. Para tentar conter comércio e extração ilegais, a Polícia Federal tem feito operações nos garimpos. Até agora, mais de 40 pessoas já foram detidas e a promessa é de intensificar a fiscalização. No sul do Pará, nossos repórteres acompanharam uma operação de fiscais do IBAMA e de militares contra o desmatamento. A situação é grave. Saindo de Belém, são mais de 1.000 quilômetros pelos rios e estradas da Amazônia até as áreas de desmatamento no sul do Pará. Os fiscais do IBAMA foram acompanhados do Exército e da Polícia Militar para entrar na região conhecida como Terra do Meio, uma área marcada por disputas violentas pela posse da terra. Muito homicídio nesse local, pistoleiros atuando aqui livremente. O grupo localiza uma estrada clandestina aberta na floresta. No acampamento, encontra um homem armado. Os fiscais ouvem um barulho e correm. É um trator que está derrubando as árvores. A máquina foi apreendida, mas o IBAMA não tinha um caminhão para transportá-la. Você viu, nós prendemos um trator e não conseguimos tirar de dentro da mata para levar para o quartel ou para a polícia. De acordo com o IBAMA, essa é uma área de terras públicas que pertencem à União e não poderiam ser desmatadas. Em 2 semanas, o trator abriu uma estrada de 7 quilômetros no meio da mata. Eu derrubava a média de umas 150 a 200 árvores por dia. Nesta outra área, o fazendeiro mandou queimar a floresta para transformá-la em pasto para a criação de gado. Animais morreram. Foram destruídas até as castanheiras com mais de 100 anos e que têm o corte proibido. As queimadas se repetem nesta época de seca em quase todo o interior do Pará. Só este ano, já foram registrados 18.000 focos de incêndio no estado. Na grande maioria dos casos, os fiscais só conseguem chegar às propriedades depois que o crime ambiental já ocorreu. O IBAMA admite que não tem condições de conter o desmatamento. Primeiro, a falta de estrutura, né? E também a carência de recursos humanos, principalmente. Apesar dessas cenas, um estudo do Ministério do Meio Ambiente mostra que nos últimos 11 meses houve uma redução significativa na destruição da floresta amazônica em relação a 2003. E os maiores problemas não são no Pará. Se não fosse o estado de Mato Grosso, a queda poderia ter sido maior. Num período de 11 meses, de agosto do ano passado a julho deste ano, o desmatamento na Amazônia
diminuiu em torno de 50%, de quase 19 mil quilômetros quadrados para 9.100 quilômetros quadrados. No Pará, que já foi campeão do desmatamento ilegal, e no Tocantins, a queda chegou a 81%. No Acre, 65%. Amazonas, 52%. Maranhão, 46%. Em Rondônia, 38%. Mas como o índice divulgado hoje é parcial e o levantamento só detectou áreas de desmatamento acima de 25 hectares, o governo está cauteloso. Não quer garantir que o número oficial, que só vai ser divulgado no fim do ano, vá confirmar esta queda de 50%. O Ministério do Meio Ambiente e o INPE não estão fazendo qualquer projeção em termos de um número. Nós estamos apenas mostrando que a comparação de 11 meses indica uma redução, uma tendência de redução no desmatamento da Amazônia. O problema está em Mato Grosso, onde a queda do índice de desmatamento foi menor, 33%. No caso do Mato Grosso, alguns municípios cresceram o desmatamento neste ano e certamente está associado à expansão da fronteira agrícola. A ONG Greenpeace também já constatou a queda no desmatamento e agora espera que as ações do governo não parem. O Greenpeace espera que esse resultado sirva como um estímulo para que essa atividade do governo se faça de forma integrada e que todo o governo, e não apenas alguns ministérios, dê a sua cota de contribuição. O Ministério da Saúde suspendeu uma portaria que obrigava que os contratos de compras fossem analisados pela consultoria jurídica do Ministério no fim das licitações. Essa medida tinha sido adotada depois do escândalo dos vampiros, o esquema montado por empresários e por funcionários do Ministério para fraudar licitações de medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, o controle de contratos já é feito pela Controladoria Geral da União, e a medida atrasava a compra de medicamentos. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou hoje 4 notas fiscais supostamente frias, usadas para comprovar despesas com cartões corporativos da Presidência da República. As notas foram emitidas em nome da Secretaria de Administração do Palácio do Planalto e entregues à CPI dos Correios pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o senador, se referem à compra de cartuchos para impressoras, mas foram emitidas por uma empresa de alimentos. A Casa Civil da Presidência determinou a abertura de sindicância para investigar o caso. A seguir, o presidente Lula fala sobre crise política, chama as denúncias de insinuações e faz críticas à imprensa. O ministro Ciro Gomes afirma que mentiram para o presidente, mas não diz quem. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. Agora é free até dezembro, parcela. É a chance de comprar um Ford Zero, agora vai dar. Agora, a primeira parcela é só em dezembro para toda a linha 2005. Ford Fiesta com apenas 20% de entrada. Fiesta Sedan Flex e EcoSport Flex com 1 ano de seguro pago pela Ford. Nós não vamos pagar nada. Quando eu tinha 20 anos, eu saí da França em busca do meu sonho e descobri o quanto é bom o sabor do sonho realizado. Isso aqui que é e esse mesmo sabor, o sabor da realização que está no pão que eu faço. Mas o mais importante mesmo é perseguir e viver o seu sonho. O Aspen Mountain, em Gramado, é um condomínio fechado, completamente integrado à natureza deslumbrante deste lugar, com muita área verde e espaços abertos. Aspen Mountain, bairro privado. Terrenos em Gramado com uma vista espetacular. Estrutura de esporte, lazer e segurança inédita e mais que completa. A Serra Gaúcha, do jeito que você sempre sonhou, existe. Venha viver o seu sonho e comece logo a alta temporada da sua vida. América! May está preparando uma grande armadilha para Sol. O que importa é que dessa vez ela não escapa. Elô quer voltar para o Brasil, mas Neto está decidido a ficar nos Estados Unidos. A coisa tá feia, Jota. Já pediu a separação. E Raíssa descobre que Lurdinha e Glauco estão juntos. Eu tô apaixonada pelo seu pai. A gente quer ficar junto, amiga. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, América.
Ministério Público de São Paulo está analisando cartas supostamente escritas por um preso que podem esclarecer o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. A investigação do crime foi reaberta no início da semana. São duas cartas, uma endereçada a Sérgio Gomes da Silva, acusado de ser o mandante do crime, e outra ao advogado dele, Roberto Podival. A justiça preserva a identidade do autor, que assume ter participado do crime para não colocar a vida dele em risco. Uma das cartas foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Na que foi endereçada ao advogado, o preso faz uma cobrança. Já estava tudo conversado antes. Nós fizemos a nossa parte de tudo, mas até agora ele não cumpriu a dele. Esse integrante ele diz: eu trabalhei para você, né, eu fiz o crime a seu mando e eu quero receber meu dinheiro. Além das ameaças, as cartas trazem novos detalhes sobre o sequestro e assassinato do prefeito Celso Daniel em janeiro de 2002. Segundo o autor das cartas, Sérgio Gomes da Silva teria telefonado para os criminosos avisando que estava saindo de um restaurante com o prefeito. No local combinado, conhecido por Três Tombos, o empresário teria parado o carro e destravado as portas para os bandidos levarem Celso Daniel. Segundo os promotores, o prefeito foi assassinado no mesmo lugar em que o corpo dele foi encontrado. Antes teria sido torturado para dizer onde estavam documentos com nomes de empresas e pessoas envolvidas num esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Na época do crime, uma perícia confirmou que Celso Daniel foi mesmo torturado. O curioso é que a existência das cartas que incriminam Sérgio Gomes da Silva foi revelada pelo próprio advogado dele. Roberto Podival não quis gravar a entrevista. Ao entregar cópias à justiça, disse que seu cliente está sendo chantageado e que o preso escreveu as cartas para conseguir redução de pena. Ele decidiu antecipar e tentar uma justificativa para minimizar o impacto do conteúdo dessa carta contra o cliente dele. O empresário Sérgio Gomes da Silva, apontado pelos promotores como mandante do crime, já esteve preso e agora responde ao processo em liberdade. Super-heroísmo Ribeirão Pretano de resultados. Alô? Olha, eu acho que nós não podemos mais continuar nos telefonando assim, Rogério. Certo, chefe. Por favor, também não me chame mais de chefe. Certo, chefe. Mas que gente. O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou para a semana que vem uma reunião com os presidentes das 3 CPIs que investigam a corrupção no governo. Depois de 3 meses das primeiras denúncias e da falta de resultados, cresce um risco de um acordão para evitar a punição de deputados envolvidos. Na CPI dos bingos, uma testemunha-chave já saiu de cena. Eu sei por informações de um grande amigo meu que hoje está falecido. Morreu, mas o passado pode ser investigado. A CPI quebrou o sigilo bancário, fiscal e telefônico de Ralph Barchetti, que foi secretário de Antônio Palocci na Prefeitura de Ribeirão Preto e assessor da Caixa Econômica Federal, e convocou a viúva para depor. Depois de ouvir 21 pessoas, a CPI dos bingos quase não tem documentos. Está competindo com as dos Correios e a do Mensalão. Em meio a tanta disputa, a CPI do Mensalão nem atentou para o fim do prazo dado ao ex-tesoureiro Delúbio Soares para que entregasse nomes e valores do Caixa 2 do PT. Não chegou nada e ninguém reclamou. E é o que muitas pessoas esperam, quer dizer, que fique uma verdadeira desordem, e com isso nós acabamos deixando impunes os principais responsáveis por tudo isso que infelizmente o Brasil tem presenciado e tem convivido lamentavelmente. E não é de hoje que as investigações se confundem. Testemunhas e acusados protagonizam espetáculos nas 2 CPIs. Perguntas iguais, respostas idênticas. De onde vem o apelido Nescau? Senadora. Já perguntou? Não respondeu. Ah, desculpa, mas... Então, perdão. Não, perdão. É porque eu estava conversando com... Ela não estava aqui, desculpa, eu não estava aqui. Perdi. Então, tudo bem. E os parlamentares vão continuar batendo cabeça. Na semana que vem, João Carlos Batista, presidente da corretora Guaranhuns, vai depor na CPI do Mensalão. No mesmo dia, a CPI dos Correios convocou representantes da empresa. No dia 14, é a vez do banqueiro Daniel Dantas se explicar nas 2 comissões.
E o doleiro Toninho da Barcelona já foi convocado pelas 3 CPIs. Em mais de 3 meses de escândalo, só um processo de punição andou, o do deputado Roberto Jefferson, que denunciou e confessou o uso do Caixa 2. O relator deve pedir a cassação dele, mas se o argumento for faltou com decoro parlamentar, porque denunciou o mensalão, mas não provou, estará dada a largada para a impunidade. Os acusados de receber propina serão absolvidos e as CPIs não terão razão de existir. Esses acordos políticos sempre acabam por levar tudo que está sendo investigado para uma grande pizza, infelizmente. Presidentes e relatores das 3 CPIs foram convocados pelo presidente do Senado, que quer definir o limite de atuação de cada uma delas. Eu estou muito preocupado com os resultados e temo que essa guerra de egos, de vaidade, acabe dificultando a investigação. No Ceará, o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, afirmou hoje que mentiram para o presidente Lula e que os que fizeram isso merecem punição em dobro. Mas o ministro não citou nomes. O presidente Lula disse que está chateado com a crise e criticou a imprensa. O presidente Lula foi ao Ceará lançar um programa de desenvolvimento regional. Em clima de campanha eleitoral, tomou uma tigela de açaí, tirou leite de uma cabra e inaugurou um galpão. O discurso foi interrompido 4 vezes por frases de apoio ao presidente. O presidente repetiu a mensagem de que o país não está parado. Anunciou números positivos dos seus 32 meses de governo. E no fim de um discurso de improviso que durou 40 minutos, ele falou sobre a crise política. Eu ando chateado, sofrendo muito, quando eu vejo denúncias e mais denúncias, insinuações e mais insinuações, e nenhuma prova até agora que possa condenar uma pessoa. Lula afirmou que a punição dos responsáveis pela crise cabe ao Congresso, ao Ministério Público e à Justiça. Ninguém pode esperar que seja o presidente da República, porque não estamos no tempo do Império, não somos imperador, nem somos uma monarquia, nós somos uma democracia, nós somos, sabe, uma república. Ou seja, o presidente da República, ele apenas faz a parte que lhe cabe. Naquilo que é de gente do governo, exonera. Naquilo que é da Polícia Federal, manda investigar. Aquilo que é de outras instituições, faz a representação. Além de defender o seu governo, o presidente atacou quem o critica. Vocês que serão mensageiros de boas notícias para aqueles que não vieram aqui, ou serão mensageiros para aquelas aves de mau agouro que não querem enxergar um dedo na frente do nariz das coisas que acontecem nesse país. Aqui, essas pessoas que estão aqui precisam saber, e eu faço questão de dizer em todo lugar, muitas vezes a imprensa nem escreve mais, de tanto que eu já falei, mas eu vou continuar falando, porque vocês não leem a maioria dos jornais publicados nesse país. O ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, também discursou. Não citou nomes, mas afirmou que Lula foi enganado. Fizeram a besteira e depois pioraram tudo, mentindo para o presidente, mentindo para o povo brasileiro. E por isso, volto a dizer, merecem pagar dobrado. Tem que separar os culpados para que paguem dos inocentes. E isso, infelizmente, está demorando demais. As declarações do presidente e do ministro provocaram reações em Brasília. Até agora só veio a público as mentiras. Está na hora do presidente e do governo ajudarem a achar a verdade. Há sempre, nos pronunciamentos do presidente, a tentativa de preservar determinadas pessoas e determinados setores do governo e do partido. Não é o presidente quem pune. O presidente pode exonerar. Quem pune é o Congresso Nacional, os seus membros, ou a Justiça, aqueles que eventualmente tenham praticado algum crime. Em resposta ao presidente Lula, o deputado Eduardo Paes, integrante da CPI dos Correios, afirmou agora há pouco que há provas contundentes com testemunhas e documentos de tráfico de influência e corrupção envolvendo integrantes do governo. E o líder do PFL, deputado Rodrigo Maia, também considera que existam provas contra pessoas ligadas ao governo, como as que indicam que o PT
pagou dívidas de partidos aliados. Ontem Lula disse que a verdade prevalecerá. O problema, presidente, é que a verdade já apareceu e querem impedir que ela prevaleça. O seu governo, o PT, os arreglos no Congresso, querem matar a verdade a pontapés feito uma ratazana. E a verdade está clara. O PT no poder armou um esquema de corrupção em estatais, com empresários, em agências de publicidade e arrecadou muitos milhões usados para comprar congressistas e para um grande caixador geral para reeleger Lula e Dirceu em 2010. Essa é a verdade. Querem nos servir a pizza de que tudo foi apenas uma atrapalhada de Delúbios e Valérios para pagar dívidas de campanha, um crime que não encana ninguém. E Lula cozinha esta pizza também. Ontem ele falou no Getúlio que se matou, no Jânio que renunciou de porre e cuidadosamente pulou o Collor, que foi empichado. Falou que queria ser o JK, pela paciência. Só que paciência não é embromação nem empurrar a verdade com a barriga. JK fez 50 anos em 5. Quanto tempo regredimos nesses 2 anos e meio? Daqui a pouco, as novas regras de cobrança do telefone fixo. E por que estão sumindo as notas de R$1? Em seus 60 anos, o trabalhismo é sinônimo de coerência, honestidade e reformas transformadoras. Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola escrevem a história do Brasil da dignidade, onde o dinheiro não dobra os ideais. Para o trabalhismo, o único acordo possível é a sagrada união com as lutas do povo brasileiro. PDT. Na Brasil Telecom GSM você tem muito mais. Com Pula Pula Controle, você tem o plano controle mais barato do Brasil. Só R$ 29,00 no mês e 0 no outro. E ainda ganha até 200 minutos no seu telefone fixo todo mês. E tem mais. Celulares a partir de 10 de R$ 9,90 sem juros. E celulares com câmera a partir de 10 de R$ 14,90 sem juros. Brasil Telecom GSM, compare. Aqui você tem mais. Vamos lá, amor! Tem gente vindo de tudo quanto é canto para aproveitar o feirão ofertas incríveis da Volkswagen. Linha Fox 1.0 Total Flex a partir de R$ 25.990. Linha Polo Total Flex a partir de R$ 38.490. Saveiro 1.6 Total Flex a partir de R$ 27.990. Feirão ofertas incríveis da Volkswagen. Até quem tem poderes especiais vai aproveitar somente neste fim de semana em toda a rede Volkswagen. Domingo no Fantástico. Uma pesquisa realizada com jovens da Grande São Paulo mostra o que eles pensam dos partidos políticos, do poder judiciário e da religião. E ainda, quem influencia mais essa turma? Os pais, os professores ou os amigos? Na última reportagem da série Dossiê Brasília, os segredos dos presidentes, o dia em que a nação mais poderosa do mundo quis que o Brasil se envolvesse militarmente num país vizinho. Os mistérios da visão. Você vai conhecer os animais que têm os olhos mais aguçados. E ainda, na hora da paquera, quem olha mais para o outro? O homem ou a mulher? Domingo, 20h30 da noite, no Fantástico. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou mudanças nas regras da telefonia fixa que podem significar economia para o consumidor. A partir de janeiro, as contas passarão a ser cobradas por minuto e não por pulso, como é hoje. As contas terão que ser detalhadas e, se a operadora cobrar a mais, terá que devolver a diferença em dobro para o consumidor. Será criado o cartão pré-pago para telefone fixo, não vinculado a nenhum número, ou seja, o cartão poderá ser usado em qualquer aparelho. No dia 15 de setembro, a Anatel fará uma reunião aberta para ouvir sugestões dos consumidores e só depois publicará as mudanças no Diário Oficial. A agência informou ainda que o atendimento gratuito por telefone, o chamado 0800, foi suspenso temporariamente por falta de dinheiro. O Banco Central quer incentivar os brasileiros a usar mais moedas de R$1 no lugar das notas. A circulação das cédulas está sendo reduzida aos poucos. As caixas de sapato foram transformadas em cofres. As moedas na loja do seu Enio socorrem os comerciantes vizinhos quando falta troco. E o pedido de ajuda não demora a chegar. 3, 4, 5,
6, 7. É um pequeno banco de troco. Sem porcentagem. Sem juros? Sem juros nenhum. Mas para juntar notas de R$1, Enio é obrigado a atravessar a rua para buscar no banco. O que tem acontecido no comércio é um reflexo de uma decisão do Banco Central. Nos últimos 3 anos, as notas de R$1 vêm sendo substituídas lentamente por moedas. O objetivo é economizar a longo prazo. Uma moeda custa ao governo pouco mais de 2 centavos e tem prazo de validade indeterminado. Já para fabricar a nota de R$1, o gasto é menor, 1 centavo, mas a nota dura bem menos. O tempo de vida útil de uma cédula de R$1 é de 10, 12 meses no máximo. Depois disso, ela é retirada de circulação e destruída pelo Banco Central. De janeiro até agora já foram inutilizadas 170 milhões de cédulas. E até dezembro, este número vai chegar a 250 milhões. A intenção não é extinguir as cédulas de R$1, mas encontrar um equilíbrio entre notas e moedas. E a população pode ajudar. As moedas nos cofrinhos, elas devem ficar pouco tempo. Encher o cofrinho, troca por cédula e bota as moedas para circular. Mas enquanto o equilíbrio não chega, Rogério vai continuar resolvendo seus problemas de falta de troco como pode. Com balas no lugar de dinheiro, por exemplo. Não fosse assim, a gente ia deixar de vender, ia perder freguês, ia perder mesmo. Em julho, a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida foi quase 33% maior do que no mesmo mês do ano passado. Em 2005, são 68 bilhões de reais. No mercado financeiro, o dólar em alta fechou a R$ 2,403. Na Bovespa, queda. Integrantes da Organização Desportiva Pan-Americana estão no Rio de Janeiro para acompanhar os trabalhos do PAN do Brasil em 2007. O encontro também terá a participação dos 42 comitês olímpicos dos países das Américas. É a primeira vez que o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana vem ao Brasil por causa do PAN de 2007. Mário Vasquez Ranha visitou hoje as obras da Vila Pan-Americana, passeou por um apartamento modelo, elogiou o que viu e disse que os problemas observados até agora podem ser resolvidos com folga. São dias para tratar dos trabalhos para o PAN de 2007, de candidaturas para 2011, mas o tema mais importante é o programa dos próximos Jogos. Quais modalidades vão entrar na disputa por medalhas no PAN do Brasil? Tradicionalmente, o PAN tem esportes que não fazem parte do programa das Olimpíadas. O comitê organizador quer para os Jogos de 2007 apenas as 28 modalidades olímpicas, mais o futsal. O presidente da ODEPA disse que está tentando convencer os brasileiros a incluir pelo menos os esportes não olímpicos praticados em mais países. Na segunda-feira, a reunião vai parar por uma causa olímpica, a entrega da medalha de ouro para Rodrigo Pessoa. O brasileiro que saiu de Atenas com a prata tornou-se campeão olímpico com a desclassificação por doping do conjunto irlandês primeiro colocado. O presidente do Comitê Olímpico Internacional vinha ao Rio de Janeiro para a Assembleia da ODEPA e ele pediu para premiar o Rodrigo. Ele faz questão dele entregar a medalha. E acho que isso vai nos dar uma divulgação mundial muito grande. O Brasil venceu hoje na Copa América de Basquete em Santo Domingo, na República Dominicana. A seleção derrotou o Panamá por 83-77. Tem agora 2 vitórias e 1 derrota. O próximo jogo é domingo contra o Canadá. E a seleção feminina venceu a Argentina ontem à noite no Torneio Internacional de Basquete no Rio, 92-54. O jogo desta noite é contra o Canadá. E amanhã às 10 da manhã, a Globo mostra ao vivo Brasil e Cuba pela Copa Internacional Feminina de Basquete. A seguir, Robinho chega à Espanha. E recebe a camisa do Real Madrid. Quando tinha 20 anos, eu saí da França em busca do meu sonho. E descobri o quanto é bom o sabor do sonho realizado. E este mesmo sabor, o sabor da realização, que está no pão que eu faço. Ser padeiro alegra minha alma. Isso aqui que é a famosa cuca, pois um sonho pode ser qualquer coisa. Um lugar, uma companhia, o trabalho que a gente faz. Mas o mais importante mesmo é perseguir e viver o seu sonho. O Aspen Mountain em Gramado é um projeto como todos deveriam ser. Um condomínio fechado, completamente integrado à natureza deslumbrante deste lugar, com muita área verde e espaços abertos.
Aspen Mountain Bairro Privado. Terrenos em gramado com uma vista espetacular. Estrutura de esporte, lazer e segurança inédita e mais que completa. A Serra Gaúcha, do jeito que você sempre sonhou, existe. Você precisa conhecer. Venha viver o seu sonho e comece logo a alta temporada da sua vida. Seu banco fecha cedo? Mude para HSBC. Mais de 200 agências abertas às 9h18. O atacante Robinho foi recebido por 8 mil torcedores hoje na apresentação ao Real Madrid. Já no fim de semana ele poderá estar no banco de reservas, no jogo do Real contra o Cádiz. É o que mostra o enviado especial Renato Ribeiro. Não há dúvidas, trata-se da chegada de um galáctico. Tumulto no aeroporto de Madrid. Não foi uma recepção qualquer. O Real recebeu Robinho como um craque, como um ídolo, como alguém que será capaz de dar à torcida o que o clube não conseguiu nos últimos 2 anos. Títulos. Tudo foi especial no estádio Santiago Bernabéu. Nas TVs, imagens de Robinho no Santos. Na apresentação oficial, ele ganhou a camisa 10 de um dos maiores jogadores da história do clube, de Stéfano. O menino, revelado na Vila Belmiro, realizou seu sonho. Um dia de felicidade para mim e para toda a minha família, estar aqui. Eu espero retribuir todo esse carinho com um ótimo futebol, com boas partidas e com certeza com muitos títulos. Obrigado e espero que aqui eu possa fazer a minha história e ter muito sucesso. Quando entrou em campo, Robinho deu um beijo na sua melhor amiga e foi cumprimentar os 8 mil torcedores que foram vê-lo de perto. Robinho! Robinho! Ganharam de presente um espetáculo, malabarismos. A cada momento, um jeito diferente de enviar a bola para o público. Torcedores invadiram o campo, agarraram Robinho. E eles mal sabem que verão muitas pedaladas ainda pela frente. Se bem que o autor delas já aprendeu que na Espanha, pedalada tem outro nome. Eu já fiquei sabendo que é a bicicleta. O Ronaldo acabou falando pra mim, né? Importante é o Robinho ser o Robinho, né? Do jeito irreverente, indolente, irresponsável com responsabilidade. Se espera muito dele, tanto que alguns jornais espanhóis já o apelidaram de príncipe. Mas no seu primeiro dia em Madrid, Robinho teve um tratamento de rei. E lá se vai mais uma revelação do futebol brasileiro. Aos 21 anos, Fred do Cruzeiro foi vendido por cerca de 35 milhões de reais para o Lyon da França. Este ano, Fred foi o artilheiro do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. E divide a artilharia do Brasileirão com Marcinho do Palmeiras, com 13 gols. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Carga Pesada. Boa noite. Uma boa noite para você, bom fim de semana.